Hoje, vou explicar um filme de ficção científica chamado A Descoberta. Spoilers. À frente, atenção e cuidado. No início do filme, vemos o professor Thomas Haber a ser entrevistado. Ele provou recentemente a existência de vida após a morte. O entrevistador afirma que a sua descoberta é perigosa, porque desde que o seu trabalho foi publicado, a taxa de suicídio tem vindo a aumentar. Ele rejeita a afirmação dizendo que uma verdade tão crucial sobre a vida humana tinha de ser levada às pessoas, independentemente das consequências. Thomas foi capaz de captar comprimentos de onda do cérebro a subatômicas que deixam o corpo de uma pessoa quando ela morre. Isto explica que a consciência de uma pessoa vai para algum lado quando morre, mas o entrevistador insiste que, como não sabem para onde a consciência vai para algum lado, não podem dizer com certeza se a vida depois da morte existe. O Thomas responde a esta afirmação, dizendo que, quando um comboio sai da estação, sabemos que vai para algum lado. De seguida, refere que muitas celebridades, desportistas e centenas de civis acabaram com as suas vidas por causa do professor e perguntar-lhe se ele se sente responsável por essas mortes. Thomas responde simplesmente que não se sente. Nesse momento, um dos membros da equipe de filmagem aparece diante de Thomas e agradece-lhe por um novo começo. Logo a seguir, mata-se com um tiro. De forma semelhante, as pessoas têm se suicidado em massa para recomeçar uma nova vida no além. Atualmente, é o segundo aniversário da descoberta. O filho de Thomas, Will Haber, está a viajar num ferry, a ouvir um programa de TV que fala sobre a descoberta do seu pai. Acontece que a taxa de suicídio não diminuiu desde então. Will desliga a TV, deixando claro que não tem orgulho do trabalho do pai. Uma rapariga do outro lugar assusta. São os únicos no barco. Ela apresenta-se como Isla e Will comenta que o seu rosto lhe é muito familiar. Os dois conversam durante algum tempo. A conversa passa a ser sobre a descoberta. Isla apoia, mas Will exclama que não acredita nela. Acredita nela. Isla afirma que a descoberta dá às pessoas uma forma de se aliviarem dos sofrimentos da vida, mas Will mantém-se inflexível na sua opinião. Depois de saírem do ferry, Isla pede boleia num carro, deixando Will no porto. O irmão dele, Toby, vem buscá-lo. Os dois dirigem até uma enorme mansão comprada pelo pai deles. Thomas construiu a sua nova estação na mansão e empregou pessoas que sobreviveram a tentativas de suicídio. Will fica confuso ao ver laboratórios e máquinas dentro da casa. Thomas tem estado a fazer algum tipo de experiência. Will encontra o pai e pede-lhe sem rodeios que pare tudo isto. Quer que Thomas diga aos meios de comunicação social que a sua descoberta é falsa e que pare a cadeia de suicídios em massa. Suicídios em massa. Thomas ri-se da ideia e afirma que a sua descoberta é 100% verdadeira e que não vai mentir a ninguém. Acontece que Will foi a inspiração para a descoberta. Quando Will era jovem, teve um acidente e morreu durante 1 minuto. Quando foi ressuscitado, disse aos pais que tinha visto flashes e um rapazinho à sua frente. Este facto deu a Thomas que a vida após a morte poderia existir. Por isso, Will culpa-se pelas mortes e quer que o pai pare. Depois da conversa, Will vai lá fora para refrescar a cabeça, mas, nessa altura, vê Isla na praia ali perto. Ela parece estar a fazer as malas com pesos. Isla veste o saco pesado e entra no mar. Will apercebe-se que ela está prestes a cometer suicídio e corre para salvar. Ele entra na água e consegue salvá-la, mas Isla está furiosa. Ele leva-a para a mansão e pede a Toby que a acolha, pois eles ajudam pessoas suicidas. Toby concorda, mas ela terá que passar pelo questionário primeiro. Isla fica surpreendida ao descobrir que Thomas é o pai de Will. Thomas faz então uma entrevista com Isla, fazendo-lhe perguntas sobre a sua vida. Entretanto, Will percorre a casa e vê que esta foi totalmente convertida totalmente transformada num estabelecimento com cantinas e quartos para cada paciente. À noite, todos se reúnem numa sala, enquanto Thomas lhes apresenta algo. Ele traz um homem com um aparelho preso à cabeça e diz que descobriu uma forma de ver o além, a vida depois da morte. Até agora, o mundo só sabia que as nossas ondas cerebrais partiam para algum lado depois de morrermos. Mas agora ele descobriu uma forma de ver para onde vão os comprimentos de ondas cerebrais. Will e os outros ficam chocados. Thomas explica que, com o aparelho, eles podem ver uma gravação de vídeo da vida após a morte. Mais tarde, todos estão no escritório de Thomas. Ele quer ser o primeiro a ser submetido a uma experiência.
mas para isso tem de estar morto. Por isso, decidem fazer a experiência numa pessoa já morta, que tem de roubar da morgue. No caminho para lá, Toby revela a Isla que a mãe dele se suicidou e Will culpa o pai. Cometeu suicídio e Will culpa o pai por isso. Na morgue, Toby distrai o guarda, deixando Will e Isla roubarem com sucesso o cadáver de um homem chamado Phillips. Naquela noite, Will e Isla dormem juntos num beliche. Will conta-lhe que a sua mãe se suicidou no dia do aniversário de casamento dos seus pais. O pai dele nunca foi atencioso, e ela ficou sem esperança quando Thomas não saiu do escritório. No dia do aniversário de casamento, Will encontrou o seu cadáver na banheira na manhã seguinte. Os dois conversam durante algum tempo e dormem enquanto de mãos dadas. No dia seguinte, todos estão prontos para realizar a experiência. Colocam a cabeça do cadáver ao aparelho e carregam num botão. Enquanto Thomas espera que algo apareça no monitor, nada acontece, fazendo várias vezes, mas sem sucesso. Thomas desiludido sai da sala e todos os outros seguem. No entanto, quando Will está sozinho lá dentro, o monitor começa a funcionar e mostra um vídeo de Phillips a encontrar-se com uma mulher no hospital. Will desliga-o rapidamente antes de Thomas entra novamente. Eles têm que deixar o corpo de Phillips ir para a cremação e Thomas pede a Toby um novo cadáver. Will e Isla levam o corpo de volta para a morgue e deixando no chão lá fora. De repente, Isla beija Will. Os dois ficam constrangidos depois e não se falam durante o trajeto para casa. Will não consegue tirar da cabeça a ideia do vídeo. Descarregou-o para o seu portátil. Depois de alguma pesquisa na internet, encontra o hospital que aparece no vídeo. Will mergulha no hospital e caminha pela passagem que Phillips havia percorrido. No entanto, chega a um beco sem saída que não estava no vídeo. Um zelador informa de que costumava haver uma passagem antes de o hospital ter sido renovado há uma década. Will percebe que o vídeo não pode ser do futuro. Ele prevê que sejam as memórias de Phillips exibidas no monitor. Seu pai havia feito um dispositivo de memória e não algo que mostrasse a vida após a morte. Mais tarde, todos se reúnem na mansão para uma sessão, quando Thomas chama uma paciente chamada Lacey ao palco. Lacey tem estado a falar contra a descoberta e a nova invenção de Thomas, alegando que esta irá causar mais suicídios em massa. Thomas confronta à frente de toda a gente. Afinal, ele tinha encontrado Lacey na floresta, pronta para se matar, e salvou-a. No final, pedir-lhe que faça as malas e deixe o estabelecimento. Will fica furioso com Thomas por ter envergonhado Lacey, mas Thomas ignora o assunto. Mais tarde, Will mostra o vídeo de Isla Phillips. Os dois vão ao mesmo hospital para investigar o caso de Phillips. Eles encontram o arquivo do pai de Phillips com o endereço dele. Eles acreditam que no vídeo, Phillips estava visitando o seu pai no leito de morte, e a mulher que ele conheceu era provavelmente uma parente. Mais tarde nessa noite, Will conversa com Toby, que lhe diz que Thomas tem estado a trabalhar nesta máquina para a mãe deles. Thomas sente-se culpado pela morte da mulher e quer saber se ela foi para um lugar melhor. No dia seguinte, Will e Isla vão à praia, onde Isla lhe conta que o seu filho de 5 anos morreu afogado numa praia porque ela adormeceu. Essa era a razão pela qual ela queria morrer antes de Will a salvar. Os dois vão então para a casa de Phillips e conhecem a irmã dele, que por acaso é a mulher do vídeo. Ela informa-os que Phillips nunca foi ao encontro do pai dela no hospital. Ninguém da família gosta dele, pois ele foi horrível com eles. Will repara na tatuagem de um farol no braço de Phillips no vídeo, mas a mulher disse que ele tinha uma tatuagem de uma onda. Will percebe que o vídeo não é a memória de Phillips, mas sim sua vida após a morte. Phillips voltou atrás no tempo para corrigir os seus erros na vida após a sua morte. Na vida após a morte, as pessoas revivem uma versão alternativa da sua vida, e têm uma segunda oportunidade de fazer escolhas diferentes. Will e Isla ficam surpreendidos com a descoberta. Estão no seu quarto quando, de repente, Toby entra de rompante e chama-os para verem Thomas. Thomas ligou-se ao aparelho para tentar perceber a máquina. Ele sufocou-se e está à beira da morte. O monitor volta a funcionar. Desta vez, mostra Thomas na noite da morte da sua mulher. Era o dia do seu aniversário. Ele não tinha saído do escritório nesse dia, mas no vídeo, diz à mulher que o trabalho pode esperar e janta com ela. Foi-lhe dada a oportunidade de corrigir o seu erro, e ele fê-lo.
Logo depois de verem o vídeo, desligam a máquina e trazem o Thomas de volta à vida, eletrocutando com um desfibrilhador. O Thomas fica chocado e feliz por ver o seu aparelho a funcionar. Acontece que, quando uma pessoa morre, regressa a uma altura da sua vida, de que mais se arrepende. E tem uma segunda oportunidade de fazer escolhas diferentes. Reúne toda a gente da casa no pátio da frente e está prestes a contar-lhes a invenção quando, de repente, ouve-se um tiro. Lacey, que foi expulsa da mansão, disparou sobre Isla. Ela afirma que não a matou, apenas lhe deu um novo começo antes de ser levada por Toby. Isla cai no chão e diz a Weir que não quer mais morrer. Weir fica devastado quando ela dá o último suspiro nos seus braços. Algum tempo depois, vemos Toby e Thomas conversando sobre a família de Isla para um relatório policial. Thomas decide destruir a máquina depois de ver o impacto que ela tem nas pessoas. Mas quando Thomas tenta entrar no seu laboratório, descobre que ele está trancado por dentro. Will tranca-se e prende-se ao aparelho. Ele sufoca-se, e quando está à beira da morte, Will vê-se numa memória de si próprio na balsa. Will reencontra Isla e pergunta-lhe o que está a acontecer. Isla revela que se trata de uma memória, porque Will está ligado à máquina e ainda não está morto. Isla aqui é o seu próprio subconsciente. Na memória, Isla revela que ele tem estado a viver esta parte em loops em múltiplas vidas. Os dois conhecerão-se pela primeira vez no mesmo Fab, há muitas vidas atrás. Mas nesse cenário, Will não viu Isla a tentar se suicidar, e não conseguiu salvá-la. Quando ele leu sobre a sua morte no dia seguinte, ficou cheio de culpa porque sabia que podia ter feito alguma coisa no barco. Ele continuou a viver a sua vida, mas a culpa permaneceu sempre com ele. Por fim, quando morreu, foi levado de volta para a balsa, onde reencontrou Isla, pois foi o momento que mais lamentou em sua vida. No entanto, Will não conseguiu salvá-la, nem mesmo nessa altura. Da mesma forma, Will ficou preso neste luto e viveu a sua vida centenas de vezes a tentar salvar a Isla, mas nunca tinha sido bem-sucedido até a sua vida mais recente. Will encontrou-se com ela inúmeras vezes, por isso uma parte da sua consciência lembra-se dela. É por isso que Isla lhe pareceu familiar quando se encontraram pela primeira vez. Isla diz-lhe que desde que ele conseguiu impedir Isla de cometer suicídio nesta vida, ele fez as pazes com a sua consciência e agora não se arrepende de nada. Também por causa disso, ele acabaria noutro lugar na sua próxima vida, e não no Fab. Will promete que na sua próxima vida ele lembrará-se-á de Isla. Nesse momento, ele começa a ouvir as vozes de Thomas e Toby. Eles estão a tentar fazer disparar o seu coração.